Então aí, boa tarde então para todos e todas. Mais uma live do Paralelo 30, hoje 15 de setembro, são 15h02. Estamos aqui hoje com a tela cheia, com várias convidadas e um convidado bem especial. Tá bonita essa tela hoje, hein? Tá bonito, né? Então a gente está aqui com essa galera, com esse povo aí que é sempre nosso convidado aqui no Paralelo, né, Rafa? Já vieram várias vezes. O pessoal já é parceiro desde lá dos nossos programas na rádio, né? Já tiveram com a gente bastante e vamos continuando por aqui, né? A gente fica em casa, mas a gente segue na luta. Então, essa é a nossa live número 35 e o tema é Educação para a Sexualidade e os Gêneros na Escola. E nós temos aqui hoje as professoras Jonalira Magalhães, a professora Paula Ribeiro e a professora Juliana Lapa, que são da FURG, do Instituto de Educação, e o professor Fernando Seffner, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Ensino e Currículo. E como eu disse, só um pouquinho aqui, a gente vai falar então sobre sexualidade, educação para a sexualidade e os gêneros na escola. É um assunto aí, né, que muitas vezes gera muita polêmica, gera muita discussão, porém, na nossa opinião, aqui do Paralelo 30, né, ele é um assunto que é de mais importante para ser debatido e ele tem que ser levado à exaustão, né, para a gente tirar todas esses erros aí, essas falhas de comunicação, diremos assim, para não dizer outra coisa, né, de um tema tão importante. Então, eu queria começar passando aqui... Primeiro, eu queria fazer uma rodada de um oi aí para vocês todas poderem falar um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto. Só desculpa, Marcinho, te interromper, fazer um adendo aqui antes de passar para eles. A gente tem os comentários ali no Face, a galera que estiver acompanhando, quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, né? Pode mandar ali pelos comentários da live no Facebook, que a gente vai acompanhando por aqui, vai trazendo para a tela e, na medida do possível, vai passando para eles e a gente vai comentando, conversando junto, tá? Certo. Então, o Fernando quer falar um pouquinho, Fernando? Olá, minha gente, boa tarde, aqui é Fernando, né? Eu sou professor da Federal do Rio Grande do Sul, agradeço o convite, fico me imaginando em Rio Grande, que eu já fui muitas vezes, eu não sei exatamente em que lugar do campus fica a rádio, mas eu tenho certeza que eu acharia se eu estivesse aí presencialmente, então vamos à conversa depois. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Márcio, Rafael, a gente agradece mais uma vez esse espaço. É muito bom estar com vocês, uma temática que para nós é tão cara e que tão importante hoje, né? Uma discussão vivendo em tempos de pandemia, as questões de gênero mais do que nunca, né? Tem trazido à tona debates como a violência contra as mulheres, né? A questão do trabalho remoto, então, e também, né, em anos de eleição, as questões voltam, né, para essas discussões que são importantes também, as mulheres na política, na educação, então, acho que é uma pauta super boa aí, vamos junto com o Fernando, né, que é nosso parceiro, amigo, já veio muitas vezes aqui, então, bateu um belo bate-papo dessa tarde ensolarada. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, uma alegria também estar dividindo aí com o Fernando, né, essa 1 hora que a gente vai ficar juntos e juntas, e com as minhas amigas, parceiras de trabalho, parceiras de vida, né, eu sou a Jonalira, mais conhecida lá na FURG como Joaninha, né, então é uma alegria, um prazer estar com vocês, e principalmente discutindo esses temas, né, que nos atravessam e nos afetam,
de forma tão presente, não só enquanto pesquisadoras, estudiosas, né, e que atuam com essa discussão na universidade, mas também o quanto a gente leva isso para a nossa vida, né, e para as práticas que a gente procura tecer aí enquanto pessoas na sociedade. Obrigada pelo convite. Olá, boa tarde, de volta aí no Paralelo, mais uma vez. Oi, Rafa, Marcinho, Fernando, Paula, Joaninha, prazer imenso estar aqui. E sabe que eu estava pensando, né, lembrando, o Rafa falou que eu tive aqui, nem sei se já... Agora, nesse momento de isolamento, pandemia, a gente perde a noção do tempo, se faz muito ou pouco tempo, mas enfim, né, estivemos aqui com a Elisa, com o pessoal do CRDH, conversando, né, sobre a questão da violência contra a mulher, e a gente trouxe uma notícia, né, da especialização, e agora ela vem mais quentinha, né, Paulo e Joaninha, agora a notícia já está um pouquinho diferente, aí a gente já tem mais coisas boas aí, né, para trazer sobre a especialização, que já está perto aí da gente lançar o edital de seleção. Então a gente deu só um spoiler aquele dia, assim, só uma pista do que estava por vir, e aí lembrando daquele dia, legal. Lembrei disso, assim, então depois a gente pode trazer essa questão aí para divulgar, e prazer imenso e louca de vontade de iniciar aí esse bate-papo. Já faz uns 2 meses, eu acho que tu tinhas vindo Rafa, aqui. eu acho que foi uma das... Não, faz mais, foi uma das primeiras lives. Mais? Foi uma das primeiras lives, porque eu estava colocando no Spotify, e aí eu ainda lembro do Carlos. Trazer esse tema do Centro de Referência em Direitos Humanos novamente, né, que a gente acabou... Cara, com esse lance das lives tem um espaço maior entre um programa e outro, né, do que quando a gente fazia na rádio, que era um programa diário. A gente acaba tendo que adequar, né, colocar as pautas encaixadas e tal, tem muita pauta para trazer, mas a gente vai trazer com certeza. Então, para que a gente começar essa nossa conversa, eu queria que o Fernando fizesse um apanhado geral aí da questão de como a gente tem, como que está no país a discussão para a educação, para a sexualidade e os gêneros na escola. Esse tema, quando nós nos reunimos, né, virtualmente para escolher os temas das lives, as pautas, eu lembrei desse tema, por conta, né, não fugindo lá daquele assunto da menina, né, que foi abusada, estuprada pelo tio, enfim, né, que teve o aborto que era legal, né, e toda aquela discussão que surgiu em cima disso, né. Então, aí ainda conversei com a Paula, né, ou seja, esse assunto volta de novo, né, na agenda, e por isso ele é tão importante para a gente trazer aqui para essa discussão, né. Queria que o Fernando falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Bom, assim, o convite para dar um certo panorama, né, ele tem um pouco a ver com o fato de que eu estou ocupando uma posição aí nos últimos anos, né, as colegas participam também, de coordenador de um grupo de trabalho em nível nacional, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Então, a gente tem reunido, né, materiais e experiências de muitos lugares do Brasil e do mundo também, né, em que o tema, que é o tema da nossa conversa hoje, né, que é o tema, de um lado, questões de gênero e sexualidade, de outro lado, escola, e como é que isso se conecta, né, ele é, assim, objeto do nosso interesse, né. Queria dar, assim, 2 ou 3 informações, assim, né, sobre esse panorama, assim, né. A nossa leitura do fenômeno é que cada vez mais, na hora que o sujeito atravessa a infância e a juventude, né, eu vou situar aqui para efeito, assim, de número, mas vocês sabem que esses limites são um pouco variáveis, né, mas em termos de escolaridade, desde os 6 anos, quando a criança entra na escola, né, no ensino fundamental, até, descontando aqui a educação infantil, até o final do ensino médio, que são os 18 anos, né, todo mundo que está nos escutando, quem está atravessando essa faixa etária, ou quem já atravessou há bastante tempo atrás, que é o meu caso, vai concordar comigo que é nessa etapa da vida que questões ligadas a gênero e sexualidade emergem, né, para o diálogo e para a experimentação também, com muita intensidade. Então, assim, queria dizer assim, a nossa proposta, né, com a qual compartilho aqui com Joana, Paula, né, e os outros colegas, né, assim, é que ninguém tem o monopólio desse tema. É absolutamente esperado que as famílias tenham opiniões sobre isso, que as religiões tenham opiniões sobre isso,
que a mídia, no geral, tem opiniões sobre isso, que os próprios jovens, através das culturas juvenis, tenham as suas opiniões e os seus lugares para tratar disso, e que a escola tenha também o seu papel nisso. E olha que a lista, eu vou parar por aqui, mas a lista de atores e atrizes sociais que se envolvem nisso é grande, né? Mas a gente verifica aqui no Brasil, né, que há alguns grupos sociais que desejam estabelecer que esse é um tema privativo ou da família ou das religiões. E é em torno disso que tem se estabelecido o conflito, né? Vou dar mais 2 informações, assim, para não me alongar, mas ficam assim para a gente pensar, né? Em nível jurídico, sucessivas vezes, a justiça brasileira e, na verdade, também a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Tribunal Europeu, o Brasil não é assim, nenhum Joãozinho passo certo nisso, ele acompanha outras legislações, né? Tem se pronunciado a favor da ideia de que, conforme a criança e depois o jovem vão percorrendo essas idades da vida, eles vão estar sujeitos a mais de uma informação sobre esses temas, vindas de mais de um lugar. Isso tem a ver com a ideia de autonomia, como é que cada um constrói a sua autonomia, né? Como é que eu sei, por exemplo, qual é a melhor padaria de Rio Grande, porque eu gosto muito do pão de Rio Grande, que é muito diferente do pão aqui feito em Porto Alegre, né? Que aqui tu pega na mão, ele se descasca todo, eu não gosto disso. Como é que eu sei qual é a melhor padaria de Rio Grande? Eu não posso saber isso indo apenas numa padaria, na padaria do seu João, entende? Eu preciso percorrer as demais padarias. Esse exemplo, que pode parecer muito simples, mas foi usado na Suprema Corte Americana, ele vale para o nosso caso também. Eu vou formar minha autonomia de pensamento com relação a códigos morais de gênero e sexualidade, escutando diversas posições. Algumas posições não podem se expressar em público porque elas constituem crime, embora atualmente nós tenhamos tido isso. Mas, em todo caso, então, essa é a nossa posição. A nossa posição muito clara aqui, né, Juliana, Joana e Paulo, nós há anos estamos nisso, é de que a escola tem a sua tarefa, né? A escola de Rio Grande tem a sua tarefa, é uma escola promotora de igualdade de gênero e sexualidade, por exemplo, né? Então, a escola não pode ser proibida de falar isso, e nós temos tido legislações que querem proibir a escola de falar, a escola, professores e professoras, né? A segunda questão, que eu acho bastante importante da gente pensar, e com ela eu encerro, assim, esse panorama, são as 2 grandes questões que a gente tem situado, né? Inclusive, é a posição da ANPED nas ações do STF, que nós somos amicus curiae e já redigimos documentos. A nossa posição é a seguinte: a criança e o jovem mais protegidos da violência de gênero, da violência da sexualidade, são a criança e o jovem que circulam em mais de uma instituição, ou seja, aquela que pertence a uma família, aquela que também vai à escola, né, de preferência a escola de turno integral, manhã e tarde, aquela que pertence a uma confissão religiosa, sua ou da família, aquela que se integra em algumas culturas juvenis, às vezes pode ser através do celular, ou inclusive através de programas de rádio, que nem esse aqui, né, que a gente participa das culturas juvenis via programas também, né. Então, assim, os estudos mostram em numerosos países, África, Estados Unidos, continente europeu, América Latina, né? Eles mostram que o desenvolvimento de noções de segurança com relação a esses temas, porque ninguém vai negar que existe uma violência de gênero e sexualidade em todos os lugares do mundo, né? A criança mais protegida é aquela que circula em mais de um ambiente. Então, nós também, do ambiente escolar, nos opomos a uma ideia muito divulgada por algumas religiões e algumas famílias, não são todas, de que seria apenas no interior da família ou apenas no interior de uma confissão religiosa que se poderia conversar e viver sobre isso. Não, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é de que a circulação em mais de um ambiente, escutando diversidade de opiniões, que não são só as da professora. Na escola, na verdade, para ser bem sincero, as crianças escutam mais a opinião dos colegas do que a da professora, essa é que é a verdade. Então, assim, é no cotejo dessas opiniões todas que alguém constrói a sua autonomia
e que alguém se defende melhor de possíveis violências, né? Eu encerro mesmo lembrando, assim, a partir do caso que o Márcio citou agora na abertura, mas pensando outros casos, né? Nós temos uma quantidade enorme de ações e sentenças de tribunais com relação à violência contra a criança e adolescente, né? Em que está claramente mostrado lá que aquela criança ou aquele jovem ou aquela jovem se deu conta de que aquilo que ela sofria ou ele sofria era um abuso porque ela escutou isso em alguma atividade escolar ou então porque ela participa de alguma cultura juvenil, de alguma inserção via celular, em alguma rede, entende? Em que ela percebeu que aquilo que eventualmente ela vivia na sua casa ou em algum outro lugar, ou às vezes uma questão bem complicada na relação com a autoridade religiosa, mas ela não lia aquilo como algo abusivo, e aquilo está previsto no nosso código como algo abusivo, né? Então, com essas considerações, eu encerro, assim, essa minha abertura, né, convidando as pessoas a pensar que, ao contrário de um certo senso comum que tem, que diz o seguinte: não, tu fica aqui no teu cantinho, tu fica só com a gente aqui, que aqui tu tá mais protegida ou tá mais protegido. Não, nós 4 aqui que vocês chamaram, nós vamos pensar o contrário, assim, tu vai para a escola, depois tu vai participar de um grupo de jovens, tu vai participar da tua confissão religiosa, se essa é a tua vontade, a escolha religiosa é livre, tu vai discutir isso dentro da tua família, tu vai participar de não sei quantas atividades virtuais que já existiam antes da pandemia, agora muito mais, e vai ser nesse jogo de participações que tu vai adquirir conhecimento e segurança, né? Então, esses seriam elementos que eu acho que seriam legais da gente pensar e que são um pouco a ocupação do nosso grupo de trabalho, do qual as minhas colegas fazem parte, né, há muito tempo, em nível nacional, né? Eu queria acrescentar mais um item nessa discussão agora para passar para a Paula, que além desses locais, esses lugares onde essas crianças e os jovens estarão, né, como que esse assunto é debatido dentro da escola? Porque eu acho que isso também existe uma grande confusão por parte das pessoas, né? As famílias, talvez, né, e não vamos aqui tirar a importância da opinião das famílias, mas isso é algo que tem que ser, eu acho que a gente cada vez mais, e eu sei que vocês fazem isso, né, a gente sabe que Rio Grande tem esse projeto, né, que é dentro das escolas, mas eu queria que tu acrescentasse nessa tua fala, Paula, depois a Joaninha e a Ju também pudessem falar sobre isso, que eu acho que deve ser bastante frisado. Eu acho super importante, assim, além do que o Fernando falou, eu acho que tem uma coisa também importante que eu gostaria de frisar, que a gente falou das questões de violência, tu falou a questão, né, do que aconteceu com a menina, mas também outros temas que eu acho tão importante a gente discutir, como profissões, né? Eu lembro de uma atividade, né, que uma professora fez na escola, perguntando qual eram as profissões dos pais, né, e uma criança escreveu noveleira. E a gente ficou noveleira, depois a gente foi entender que a mãe via novela, várias novelas, que tinha a sessão da tarde, sabe, várias que tinha. Então, assim, como é que eu vou vendo, né, essa profissão da mãe de ficar em casa para dizer que a mãe é noveleira? Então, foi esse debate, né? Então, assim, pensar as profissões, pensar nas profissões, também pensar na questão do salário, das desigualdades, a questão da ciência, que hoje a gente tem visto, e depois acho que a Joaninha pode abordar isso também. Então, assim, trazer um leque de possibilidades, né, de problematizações, quando a gente discute essas temáticas no espaço da escola, é ampliar esse leque, né, de percepções sobre o que é o gênero. E aí vem o que tu falasse, Márcio, o que a gente está falando na sala de aula, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desvincular é essa ideia do gênero e sexualidade vinculada ao ato sexual, né? Não é isso que a gente está enfocando. Eu acho que isso está tão presente quando as pessoas pensam, na escola vai se discutir essas questões, e aí vem toda essa ofensiva antigênero, que a gente quer transformar menino em menina, então aí as pessoas confundem gênero com identidade sexual. Há toda uma série de questões, e eu acho que o nosso papel, então, né, o Fernando, né, que coordena o GERJ e é do grupo da Guacira, a gente sempre
fala numa fala clássica da Guacira Louro, que é a escola é um espaço sexualizado, generificado, nesse sentido da organização escolar, né? A gente faz uma discussão toda dos banheiros, as pessoas se preocupam tanto com os banheiros, a gente pergunta, mas no banheiro da família de vocês, na casa de vocês, existem banheiros para meninas e banheiros para meninos? Não, todo mundo, e que espaço é esse, que construções a gente faz sobre o banheiro, a fila, que a gente tenta mostrar. Então, quando se quer se falar sobre os direitos humanos, sobre essas questões de igualdade, de equidade, passam por essas discussões. Por isso que a escola é um espaço importante, porque a escola vai dando algumas ferramentas para essas crianças poderem pensar, como o Fernando falou, a partir, né, da instituição religiosa, né? Onde é que nós temos mulheres e homens nas diferentes religiões? Quais os papéis que elas representam? Nas famílias, hoje, quando a gente está falando em configurações familiares, que a gente está ampliando, né, esse conceito de família, para além dessa família tradicional, né, heterossexual, para pensar as outras famílias, e hoje nós temos como mulheres, né, presidindo as famílias, hoje são a maior parte, né, que nós temos no Brasil aqui, né, trazendo essa realidade, as famílias homoparentais também, que a gente começa a discutir. Então, são esses elementos que vão da escola para a família, por grupos de amigos, para as instituições religiosas. Quando a gente faz, né, com que essas questões circulem, eu acho que é isso que é importante, né, para a gente trazer esse debate, mostrar do que a gente está falando quando a gente fala em gênero e sexualidade, né? Desmistificar isso, quais são os nossos conceitos, falar que o currículo escolar está permeado. Fernando, como professor de história, sempre traz inúmeros exemplos, né? Eu, como professora de ciências e biologia, como é que as meninas, a gente pega os livros didáticos, como é que elas aparecem? Se eu perguntar para alguém, me dê o nome de uma cientista, as pessoas param para pensar, porque a ciência é uma ciência masculina, então a gente vai debater. Então não se está falando sobre o ato sexual, falamos sim sobre proteção, claro, porque é importante falarmos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje pouco se fala sobre AIDS, né? É importante falar? Claro que é importante falar, né? Mas é importante falar outras coisas que vêm junto com isso. Então, acho que pensarmos esse espaço da escola interrelacionado com o que o Fernando falou, com esses diversos espaços, é super importante. E a gente, assim, no grupo tem feito um trabalho intenso de formação, né, inicial e continuada, e também produzido vários materiais, não somente materiais, livros, né, que tragam uma reflexão teórica sobre esse assunto, mas livros didático-pedagógicos que podem ser utilizados. E muitas vezes a gente acaba sendo, né, de alguma forma, dizendo que a gente faz uma ideologia de gênero ou cartilha, e a gente tem que dizer que não, né? Tanto que nós estamos, né, nesse espaço da universidade que busca contribuir para a sociedade. Esse é um espaço de produção de conhecimento da universidade. Então, a gente está respaldado, né, dentro de um grupo de pesquisa, tem um respaldo todo das diretrizes curriculares, dos diretrizes de direitos humanos, né? O Fernando falou assim, há um mapeamento de várias diretrizes e leis que nos respaldam. Então, a gente tem tentado também mostrar isso no espaço escolar, que os professores e professoras, eles têm esse respaldo, né, que não é nada ilegal e que a gente, né, enquanto professores e professoras, não estão fazendo nada errado. Nós estamos, sim, contribuindo, quando a gente fala nos projetos político-pedagógicos, né, construir, né, cidadãos e cidadãs. O que é isso? Cidadania se passa por isso, né, por também discutir essas questões. Aí deixo para as meninas continuarem e a gente vai colocando elementos desse debate. Então, complementando assim que a Paula e o Fernando foram trazendo, né, para pensar, uma das questões que a gente sempre também procura discutir, porque o nosso grupo, ele tem como foco, né, e a gente procura ter essas discussões nos espaços de formação inicial e continuada de professoras e professores, embora hoje, né, nós ampliamos e atuamos em diferentes espaços educativos, então a gente tem algumas empresas que têm nos chamado para tecer diálogos, conversas, né, para que essas temáticas cheguem até esses espaços também, porque hoje a gente consegue pensar essa possibilidade de diálogo e de discussão, e é justo que depois eu falar um pouquinho dessa caminhada do Escola Promotora da Igualdade de Gênero, que é um projeto que a gente tem, né,
que é essa parceria aí com as escolas do município para que esse debate aconteça, mas também esses outros espaços, né, que até então essas temáticas elas eram invisibilizadas ou não colocadas ali, né, para discussão, e que hoje sim precisamos, porque as pessoas estão lá, né? As pessoas também começam a perceber que necessitam ser reconhecidas e respeitadas nesses espaços, né? Então, é entender que essas discussões elas vão perpassando o espaço da escola e os outros tantos espaços que nós circulamos, que nós temos contato, né? Hoje, nós, essa semana, reiniciamos a nossa disciplina, que é Gêneros e Sexualidades nos Espaços Educativos. É uma disciplina ofertada para todos os cursos de graduação da universidade, porque a gente acredita nisso, que essa discussão ela tem que perpassar todas as áreas, né? Para que a gente possa pensar como é que essas temáticas elas vão nos atravessando. Mas pensando, né, e voltando para a questão da escola, o que a gente procura sempre também deixar bem frisado e bem claro, assim, nas nossas falas, é que isso não é um trabalho pontual, né? Hoje vamos falar sobre. Não, isso é algo que perpassa a prática pedagógica dos docentes, é algo que vai constituindo, né, o currículo, vai constituindo o projeto político-pedagógico da escola, né? Então é algo que a gente também tem buscado construir aí junto a esse grupo de colegas que estão na educação básica, né? Que a gente começar a entender que essas temáticas não são pontuais, não são de um dia ou de um momento, né? Elas vão perpassando porque as crianças, jovens, adolescentes, sim, né? Eles percebem essas questões nas vivências deles. Eles trazem exemplos, eles querem saber mais, né? Eles tecem relações em que essas questões estão presentes ali. Quando acontece, por exemplo, né, com as crianças pequenas, a questão de um brinquedo, ali eles também vão negociando questões relacionadas ao gênero, né? Quando pode, quando não pode, mas por que não pode? Por que o menino não pode pegar a boneca? O que acontece, né? Então, ali já acontecem essas discussões. Então, isso é algo que perpassa a vida, né? Desses sujeitos escolares em diferentes etapas e fases desses níveis educacionais. Então, o trabalho, por isso que a gente acredita num trabalho que ele é contínuo, né, que ele vai acontecendo a todo momento, não há uma forçação de que esses temas entrem ali naquele momento, né, isso vai também dessa via de mão dupla aí, né, do trabalho docente, da receptividade dos estudantes. Então, para entender como é que esse movimento acontece, né, quando a gente diz que circula na escola, sim, circula de diferentes maneiras, né, porque isso está presente nas vivências, né, desses estudantes e desses docentes também, né. E aí eu vou aproveitar e falar do canal de podcast, a gente passar a bola para a Ju, pode ser, Ju? Com o que a Paula comentou, a gente tem produzido materiais, agora a nossa próxima questão é falar de gênero e ciência para uma literatura infanto-juvenil, a gente está amadurecendo essa ideia. Mas tem livros que foram sendo produzidos nessa caminhada, né? Que é como a Paula falou, a gente não, enquanto estudiosa, a gente está na pesquisa, no ensino, na extensão, e esse tripé vai nos ajudando a pensar movimentos, né? E um dos movimentos é a produção de materiais destinados a esse público infanto-juvenil, materiais que tragam essa discussão, que mostrem possibilidades desse debate, né? E nós tivemos o material impresso em virtude dos editais e projetos que ao longo, né, da nossa trajetória aí de 18 anos a gente foi conseguindo. Mas ano passado a gente iniciou um trabalho junto à SEAD, que é a produção de um canal de podcast. Então o GESE tem um canal de podcast, e lá estão esses livros, né, como podcasts, e a gente lançou esse ano, ficou muito legal o material, ele circula nas nossas redes sociais, e é um outro espaço que eles podem estar tendo contato, né, e podem estar também pensando outras possibilidades de literatura, outros contatos de discussões, né. Olha, eu já passei da idade juvenil, tá, Janinha? Mas eu recebo da Paula e eu ouço. E é muito legal. E eu já passei, como diz o Fernando, a gente já passou, né, Gurias? Há horas. Tá? Eu queria trazer uma outra discussão. Ô, Márcio, eu só queria fazer uma questão que tu traz. Eu acho que a gente, ontem, eu estava mandando o link, né, porque eu faço essa divulgação, né, e eu acho que é importante a gente fazer essa divulgação desses materiais para reforçar a ciência brasileira. Eu acho que a gente, cada vez mais, e a gente tem falado disso, né,
de tantos pesquisadores que publicam no repositório, então trazer essa ideia que a nossa universidade é pública e gratuita, e nossos materiais estão no repositório da FURG, todos de forma gratuita, e mesmo aqueles que a Joaninha falou que estão impressos, foram mandados para todas as escolas, tem 30 exemplares em cada uma das escolas, para que possam ser utilizados, e também para outras cidades, a gente tem mandado para fora do Brasil, em Portugal, tem material que também foi para a África, junto com o intercâmbio que tiveram colegas aqui na FURG, então assim, ó, a gente trazer esses elementos também que é importante, né? Essa divulgação da ciência brasileira nesse momento que a gente está tendo tantos ataques à ciência brasileira, às humanidades principalmente, mostrar essa produção, né? Que a gente está desde o ano passado nesse movimento de mostrar o quanto as universidades vêm produzindo, eu acho que é isso, né? Cada um de nós tem essa responsabilidade de divulgar aquilo que vem sendo feito. E a gente tem feito dessa forma, usando as mídias, o WhatsApp, né, e tantos outros elementos. É isso mesmo, a comunicação ainda é nossa aliada, né? Por vezes ela às vezes, né, temos problemas e ruídos, né, mas a comunicação é nossa aliada, e essas ferramentas a gente tem que tirar dela, né, o melhor, né, sabendo de todos os problemas que os algoritmos nos trazem, porém a gente tem que aproveitar o lado positivo, né, dessas ferramentas para distribuir todo esse trabalho que é feito, né. Eu queria trazer para a tua discussão, Ju, da Escola Promotora de Gênero, né? Rio Grande é uma cidade que, né, aderiu a esse projeto. Eu queria que tu trouxesse na tua fala também, assim, como no restante do Brasil, como que vocês percebem esse movimento, né? Porque vocês têm um trabalho muito forte em Rio Grande e vocês têm uma conversa, né, que eu sei de muito tempo. O grupo de pesquisa de vocês é ligado a vários outros grupos do Brasil todo, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei se a Joaninha e a Paula lembram, enquanto vocês estavam comentando ali a questão de, né, isso é papo de criança, tem até um livro nosso que tem esse nome, né, Sexualidade, Papo de Criança na Escola, e aí eu lembrei de um índice que a gente recebeu, e aí eu não lembro, Joaninha, se foi em abril, maio, mas assim, foi logo no início da função, quando a gente entrou nesse movimento de isolamento e, né, devido à pandemia, que a gente pediu para o CREAS, né, o levantamento da situação de violência, assim, porque culturalmente essa história da família e a escola, né, que é o grande dilema, um dos grandes dilemas, como o Fernando disse, com relação a esse debate, né, que querem, parece que, fazer uma cisão, algo que a gente lutou enquanto professores e professoras para articular, que é a escola e a família, né, trabalhando nesse processo de constituição dos sujeitos, há um discurso em que há uma separação, né. E aí, só para fazer um parênteses aí, Marcinho, antes de responder a tua questão do projeto, e a gente recebeu todos os casos de violência em 2019, tá? Então, todos, violência física, abuso sexual, violência psicológica, né? Contra crianças e adolescentes, tá? E aí, se não me engano, Joaninha, e aí tu me corrige se não for, tá? Porque eu tentei procurar aqui no e-mail enquanto vocês falavam, mas não consegui. Se não me engano, eram 39 notificações ao todo, tá? Durante todo o ano de 2019, englobando todas as diferentes formas de violência, tá? Aí a gente pediu, eu não me lembro se foi maio ou abril, a gente pediu o índice atualizado, né? Em 2020, a quantas andávamos, né? E aí, para nossa surpresa, veio com 82, né? E aí a gente pensou assim, poxa, já é um índice maior, a gente já tinha vivenciado aí mais de 30 dias de isolamento, lembrem, né, que a família é entendida culturalmente como lugar mais seguro, né, tanto para crianças, adolescentes, quanto para mulheres, embora não seja essa a lógica, né, mas culturalmente essa é a ideia. E aí a gente tinha 82, aí a gente falou assim, tá, 82 de todas as formas de violência, né, 82 só de abuso sexual. Janeiro, fevereiro, março, acho que era abril, né, Joaninha? Se não me engano, eram 4 meses, que a gente tinha um pouquinho mais já do tempo de isolamento, aí 45 dias, né, do tempo que a gente foi, que as crianças pararam e os adolescentes de ir à escola. Então, a escola não é salvacionista, né, a gente não entende esse discurso, mas a escola abre brechas, a escola possibilita rupturas, né, e a escola é um lugar de proteção, muitas vezes. Então, debater essas questões no espaço da escola pode possibilitar, né, com que a escola seja o lugar da denúncia, o lugar seguro para essa criança e para esse adolescente trazer essa discussão.
E isso a gente via no projeto, assim, né? Então, o projeto Escola Promotora, para trazer uma vivência interessante que vai nessa mesma direção, a gente teve uma professora que participou da segunda edição do projeto, a gente está na 4ª edição, a gente começou em 2017, sofremos junto com o Plano Municipal de Educação, enfim, foi uma loucura o projeto, né? Mas a gente está aí já na 4ª edição, o Fernando esteve com a gente esse mês agora nos encontros online, né? Junto com as profs também. E a gente teve uma professora que trabalhava, né, com alunos do 9º ano sobre violência contra as mulheres, violência nos relacionamentos, na verdade, algo mais abrangente aí, né? E aí, ao longo das discussões com os estudantes, uma professora de língua inglesa, né, ela começou a discutir violência patrimonial, psicológica, moral, né? Porque a gente tem muito... Não, eu não sofro violência, eu nunca fiquei roxa, nunca, né, me machuquei, nunca precisei fazer nenhum tipo de boletim de ocorrência nesse sentido, então eu não sofro violência, né? E aí essa professora foi vendo com os estudantes as inúmeras violências que ela sofria do seu companheiro, né? Já de muito tempo, né? De um relacionamento de muito tempo, com filho e tudo mais, né? Um casamento, enfim. E aí ela só se dá conta a partir do debate que faz. Então, o projeto, além de possibilitar essas discussões na escola, ele é para além disso, né? Veja que a professora se deu conta da violência que sofria, entrou com medida protetiva, denúncia, saiu de casa, enfim, aí todos os desdobramentos que a gente ouve aí nas mídias, né? Mas até então ela não sabia que vivia, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, né? Fala, Fernando, desculpa, só queria Não, eu estava querendo justamente a partir dos exemplos aí que a Juliana trouxe, né? Estava querendo ampliá-los assim, né? Por exemplo, assim, ó, eu acompanho aí pelo Instagram, acompanho o site, as informações, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, só para dar assim, exemplos bem distintos, né? Lá tem a Casa da Mulher Brasileira e tem, então, as varas de proteção à criança, à infância, etc., como toda a justiça estadual, né? Então, esse número, essas situações se repetiram lá. Estou falando de um outro estado completamente diferente, né? Saíram os números divulgados do estado de São Paulo, o estado mais populoso entre nós aqui, né? Acho que são 45 milhões, 48 milhões de pessoas que moram em São Paulo, né? Eles reproduzem essa situação também. Então, volta de novo o exemplo que a Juliana trouxe, ele mostra que enquanto essas crianças estavam circulando em mais de um lugar, elas se encontravam mais protegidas e com maiores condições de acessar conhecimentos para a sua própria segurança, né? E como concordando total com o que a Juliana disse também, assim, nós não defendemos uma escola salvacionista. Nós não somos daqueles que acham assim, é a escola boa contra a família ruim. Não, nós sabemos, e é só olhar as produções do GES, lá as produções aqui do GES, de teses e orientações, nós sabemos que a escola também é lugar de sofrimento, nela também tem bullying homofóbico, etc. e tal. Nós estamos, digamos, há muito tempo empenhados na construção de uma escola que não tenha esses elementos, né? Convidaria quem está nos escutando, assim, quem tem filhos no ensino médio, vá verificar como estão proliferando nas escolas os projetos do ensino médio de mediação de conflitos, e o conflito tomado é justamente o conflito daquele apelido ou daquele tipo de violência escolar, né, que toma as questões de gênero e sexualidade. Então, ninguém está aqui para dizer assim, né, tem uns que são os do mal e os outros são os do bem. Não, nós não temos essa visão. Nós reconhecemos os problemas do nosso campo também e nos esforçamos para que eles não aconteçam. Mas o nosso princípio geral e a pandemia mostrou isso escancaradamente, né, de que a criança mais protegida é aquela que circula. E a família que mais cuida também é a família que se alimenta de conhecimentos da escola também, lê sobre o tema, participa de uma confissão religiosa, discute com seus filhos, também não é a família que se fecha em si, né? Só queria concordar e ampliar, assim, os números. Queria dar um último exemplo também, assim. Vamos então sair do Brasil, entende? Assim,
Gente, os números dos Estados Unidos também têm saído, assim, eles saem por condados ou por região administrativa, eu acompanho eu acompanho notícias, assim, né? Nós estamos em pleno processo eleitoral, que eles lá estão em pleno processo eleitoral, né? Lá também os números saem, assim, a discussão volta para o ensino presencial ou fica em casa. Um dos elementos que entra em jogo é isso, é que a criança em casa não está tão protegida quanto se ela estivesse indo à escola. Essa é uma questão muito complicada também da gente decidir, né? Porque, assim, se por um lado eu acho que as vidas se preservam ficando em casa e não voltando à escola, do ponto de vista da transmissão da Covid, por outro lado eu sei que essa mesma criança que não vai pegar Covid pode estar sofrendo um abuso ou pode estar com dificuldade em outro lugar e não consegue acessar os seus amigos da escola, né? Então, são decisões muito difíceis, mas esse levantamento que a Juliana mostrou, que vocês têm, né, ele reflete em nível local uma situação que quem está nos escutando pode perfeitamente sair olhando nos jornais ou falando com pessoas de outros lugares e vai encontrar reproduzidos esses números, inclusive variando de país, entende, com alto índice de desenvolvimento ou não. A volta às escolas na França agora, ela enfrentou a mesma coisa, assim, sabe? Esse debate se colocou lá novamente, assim, em todas as classes sociais. Isso não é uma questão só de algumas classes sociais, não é uma questão apenas dos pobres, como se poderia pensar, né? Se bem que os pobres do Brasil são 80% de toda a população, mas em todo caso, assim, ó, já daria um número relevante. Mas, em todo caso, assim, é uma questão que se coloca em diferentes classes sociais, assim. Nós temos registro em escola privada de elite da cidade de São Paulo e que não ter ido mais à escola sujeitou aquela criança em casa a um tipo de violência psicológica que a faz sofrer. Então, o que ela faz? Como ela é muito mais municiada de rede celular do que uma criança pobre, ela vai e começa a colocar nas redes alguma coisa e daqui a pouco um colega da escola, que são com as pessoas com quem essa criança dialoga, né, toma aquilo e aí promove, digamos assim, um barraco, né, para ver como não é uma questão só de corte de classe, né, ela atravessa diversos marcadores da diferença, né. Só queria me atravessar porque a Juliana, assim, deixou a bola picando para ampliar o negócio. Ju, pode continuar. Não, tranquilo, eu acho que é isso, né? É um bate-papo, né? A gente vai se complementando, né? Bom, Marcinho, uma coisa a gente percebe no projeto, que é o seguinte, o apoio que a gente tem por parte da secretaria, né? Se a gente for fazer esse panorama, essa articulação, pensando o que a gente tem escutado, né, nos outros estados em que a gente tem as articulações com outros pesquisadores e pesquisadoras, a gente tem uma parceria muito grande com a Secretaria Municipal de Educação, né, a 18ª Coordenadoria Regional de Educação. A Paula costuma brincar, né, que não importa quem está no momento nas secretarias, né, nas mantenedoras, tanto do governo do estado quanto do nosso município, a gente sempre foi até esses espaços para garantir a parceria, né, e conseguimos um movimento muito interessante, que foi no documento orientador, né, que é pós-base. Então, a gente teve o Plano Nacional, base, documento referencial gaúcho, né, então, do governo do estado, e logo em seguida a gente teve o nosso documento municipal com as diretrizes para os currículos. E tanto o documento aqui de Rio Grande, que está direcionado à educação infantil, quanto ao documento direcionado aos anos iniciais e finais, né, o ensino fundamental, ele consta uma parte, né, que vai trazer a discussão dos direitos humanos, a discussão de gênero, de sexualidade, marcado no documento, assim. Então, essa foi uma conquista dos 18 anos de trabalho do grupo de pesquisa e muito mobilizado, né, e aí não sei o que a Joaninha e a Paula pensam, mas eu acho que é muito mobilizado por esse trabalho do Escola Promotora. Porque, como a Joaninha disse, é um trabalho sistemático, não é assim, hoje vamos falar sobre gênero, né? Não, é entender que isso está permeado, como a Paula disse, a escola é um espaço sexualizado e generificado, né? Desde coisas simples que as crianças conversam e os adolescentes até coisas mais complexas, né? Então, não é dia do índio, né? Não é dia do índio, que é para falar uma vez só. As pessoas nascem, vivem, crescem e morrem
e elas estão agarradas a pertencimentos de gênero e sexualidade. Inclusive, elas podem mudar isso, né? O Brasil é um país que admite, eu moro uma quadra aqui do Hospital de Clínicas, elas podem ir lá e mudar de sexo, de gênero, né? Então, não é uma questão, justamente como a Juliana está colocando, teremos o dia para discutir isso. Não, nós vamos atravessar de janeiro a dezembro, entende? É tentar romper com essa pedagogia do calendário, assim, sabe? Não é que a gente... Aí alguém pode chegar e dizer assim pra gente, então acaba com o dia, não sei... Não é nesse sentido. Não é sair de um lugar e colocar outra coisa no lugar. Mas é pensar outras possibilidades, né? E o projeto traz isso. Então, é um trabalho sistemático. Então, tem professores de diferentes áreas. Isso é muito legal. Tipo, o Fernando é de História. A gente tinha um prof de História que fazia parte do projeto, né? E que ele fazia articulações fantásticas por dentro da área dele de conhecimento, né? Então, assim, vamos olhar, a gente pergunta, cadê as mulheres na Revolução Farroupilha? Que história é essa que nos é contada? E vamos pensar gênero e sexualidade permeando essas questões, né? Onde estavam as mulheres? Por que não se falavam delas? Elas não estavam lá? Né? Ou a representação da Rede Globo, né? Quando trouxe a questão da Revolução Farroupilha, era só isso que as mulheres faziam, né? Costurar a roupa. Que representação é essa que está colocada aí, né? E os professores conseguiam no projeto fazer conseguem, né? Fazer essa articulação, transversalizando esse conhecimento, né? E não trazendo de forma pontual. Não, só para contribuir com o que a Ju está falando, e às vezes as pessoas, que foi durante muito tempo essa ideia de uma educação sexual para apagar incêndios, né? Tem muito caso de gravidez na adolescência, vai lá. Ou vamos falar das doenças sexualmente transmissíveis, vai lá. Ou tem um caso para resolver, sexting, né? Que aconteceu muito ultimamente na escola, ou como o Fernando falou, ou tem bullying homofóbico. Aí eu vou lá e dou uma palestra. A gente tem tentado mostrar, e aí às vezes as pessoas ficam chateadas porque a gente não vai fazer uma palestra, mas é que a gente não acredita numa atividade pontual. Como a gente acredita que essas questões fazem parte, sim, do currículo da escola, elas têm que estar permeadas. Então, e um outro elemento assim, que eu queria destacar, para depois continuar, que a gente vai cortando, mas a gente vai trazendo elementos, né? É que é preciso também ter um conhecimento teórico sobre essas temáticas. Não é hoje, me acordei hoje, Dia Internacional das Mulheres, eu vou lá e vou falar, ou no dia 1º de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a AIDS. É preciso também ter ferramentas teóricas para poder discutir esses assuntos. Senão, às vezes, eu acabo banalizando, ou eu acabo reforçando alguns estereótipos, eu acabo, né, de alguma forma, não naturalizando também. Então, assim, o que a gente tem feito, assim, junto com esses professores, é discussões teóricas. Então, a Ju falou, a semana passada, o Fernando esteve junto conosco para discutir sobre masculinidades, né? Então, eu preciso trazer, o Fernando trouxe coisas importantíssimas para serem discutidas no espaço da escola, com outros elementos que ele foi trazendo, né? Fazendo relação com a pandemia da AIDS, que ele foi trazendo sobre a questão hoje do coronavírus ser uma doença também masculina. Então, é isso. Então, eu tenho que ter essas ferramentas para poder articular e pensar as minhas aulas. Então, é nesse sentido que a gente tem falado, e acho que a Ju agora vai tocar algo que o Márcio perguntou sobre o trabalho juntamente com a comunidade escolar. Acho que a Ju pode falar o que a gente tem feito, né? Mas é isso, é pensar, né, que as pessoas também, por isso que a Joaninha, a gente conseguiu na universidade ter a disciplina, e a gente luta por manter a disciplina, embora muitos e muitas pessoas achem, né, que não tem necessidade. A gente tem falado na formação profissional, né, dessas disciplinas, e a gente escuta coisas que nos deixam preocupados, né, como em alguns cursos, né, mulher que fica grávida não é bom para o mercado de trabalho, ou, né, essa disciplina é disciplina de gay, né, ou nos corredores, né, as meninas já se dando conta, né, dessas violências que a gente sofre, ou a questão da luta, né, que a gente tem tido na universidade do assédio sexual, né, da gente ter posturas, né, mais firmes. Então, é isso, né, que a gente quer, para a gente poder trabalhar essas questões, né,
mais amplamente, né? Aí eu acho que a Ju conta um pouquinho, né, desse trabalho que a gente tem feito junto às escolas, que tem sido muito interessante ir nas escolas. Eu acho que uma outra coisa, a universidade, né, tem que estar diretamente, a gente se pergunta, vocês vão na minha escola? As pessoas, claro que sim. Nós vamos, sim, nas escolas, que a gente adora conhecer os passos das escolas. Deu para perceber que a gente é apaixonada pelo projeto, né? E nas perguntas também, e nas perguntas aqui, deixa eu só puxar para o lado da história, que acabou de aparecer, assim, perguntas sobre a história, né? Então, assim, a escola é também um lugar, né, para que os jovens... Márcio estava falando que também a vida dele de jovem passou há bastante tempo atrás, né? Mas, assim, ó, isso é informação também, assim, quer dizer, ninguém nasce e o mundo começa no dia que nasceu. Na verdade, a pessoa se introduz em instituições que já tinham sido criadas antes. As experiências que nós tivemos aqui, que a Juliana fez referência agora, é com os estagiários que trabalham, por exemplo, a história do casamento no Brasil, a história dos modos de amar no Brasil e no mundo, né? Vocês não imaginam o impacto que produz reproduzir um documento romano que descreve o casamento romano, né, com o uso do arroz, né, que é como assim, quer dizer, agora nesse momento acho que ninguém está usando arroz, agora falei isso, mas em todo caso, assim como se costuma fazer isso, né? Então, reproduz isso, reproduz a ideia do branco, né? Essa leitura de um documento que tem uma enorme distância temporal de hoje em dia é muito importante para o sujeito perceber que essa instituição tem uma história chamada casamento, né? Me lembro agora de um estágio onde a menina discutiu com a turma de alunos um contrato de separação de homem e de mulher, né, utilizado também na sociedade romana, né? Eu estou falando aí um período contemporâneo após nascimento de Jesus, uma coisa de 2000 anos atrás, entende? Assim, ó. E eles identificaram ali certas coisas do direito da mulher e do direito do homem, né, de se separar, etc. e tal. Então, assim, ó, essas coisas têm história, como elas têm biologia, como elas têm química, como elas têm uma geografia, uma demografia, né? Pretender que a família ou o discurso religioso ou só as mídias sociais seja capaz, entende, de fazer tudo isso, é tirar da escola a sua função, né? As novelas tratam do tema e a gente não pode na escola discutir o tema. Não, o tema, na verdade, é polifônico, né? Nós não queremos ficar de donos, mas nós queremos defender o nosso direito de estabelecer projetos educativos em cima dele, né? Eu queria colocar na discussão as redes sociais, né? Porque, assim, a gente hoje ouve falar muito mais como é a questão do racismo, né? Sempre existiu, porém hoje as pessoas gravam com o celular, né? E para outros assuntos também, essa verdade também eu acho que segue, né? Então a gente vê hoje muitos mais casos aí circulando a informação, acho que porque as pessoas também têm acesso à rede social, né, pensando nesse lado benéfico, né? Então, vocês percebem isso? Vocês já discutiram isso? Como é que vocês fazem essa discussão? Vocês têm essa discussão, né? Quem quer falar? Eu achava bom um exemplo aí de Rio Grande, né? Mas, assim, essa discussão, ela... Vai, Ju! Ela existe mesmo aqui, ela existe mesmo, né? Eu acho, inclusive, que uma das riquezas dela, um pouco na linha da tua pergunta, Márcio, é que a gente que participa de grupos nacionais percebe como as estratégias variam, né? A gente cansa de assistir nos eventos, inclusive aí na FURG, mais de um evento que já fui, onde uma pessoa do Nordeste ou do Uruguai, logo aqui do lado, que é um país que tem educação sexual nas escolas há muito tempo, né, faz oficinas e atividades que para nós não ia ter muito sentido, porque essas coisas justamente têm a ver com as culturas locais, com os modos como os jovens e a gente mesmo processa isso, né? Então há aí toda uma riqueza pedagógica que é para nós também uma constante descoberta, né? A outra coisa é que o mercado de música brasileiro
e de séries, etc. e tal, ele fornece, enquanto nós estamos aqui nessa nossa 1 hora, saíram não sei quantas músicas diferentes, do funk, do rap, não sei do que com certeza algumas delas tomaram os temas de gênero e sexualidade, né? Eu convidaria demais as pessoas que gostam do tema a assistir, eu ando numa fase assim de assistir isso, né? Justamente as séries que tratam de populações da periferia de São Paulo, do Rio e dos jovens, né? É uma quantidade, assim, o portal Condzilla, aquele, assim, as séries da Netflix, etc. e tal, né? Para a gente se dar conta como há uma imensa diversidade de modos de lidar com o tema, né? E há uma diversidade também dentro da esfera religiosa, né? Eu mesmo já visitei, no Rio de Janeiro, 2 dessas lojas que são de igrejas evangélicas, né? E que tem uma pegada de fornecer para as famílias desse pertencimento, né? Uma série de coisas ligadas a um certo erotismo, entende? Na vida de casal. É uma possibilidade de processar tão igual como as demais, entende? Assim, ó. Então, esse tema que nós trabalhamos, ele tem cores muito, muito, muito diversas, né? Então, as histórias que a gente escuta nos eventos são sempre histórias com marcas muito, muito interessantes de cada lugar, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante nessa nossa área de trabalho, né? Eu acho que potencializa, né, Marcinho, o debate, pensando hoje o que são, né, os youtubers, por exemplo, né? Eu morro de rir que a Joaninha conta da filha dela, né, que faz os vídeos, e é isso, né, você é uma youtuber, porque estão permeadas, né, por esse discurso, e são sujeitos que vão imprimindo, né, formas de produzir e viver o seu gênero e a sua sexualidade. E tanto as infâncias quanto as adolescências estão permeadas pela questão da tecnologia, pelos youtubers, pelas músicas, como o Fernando trouxe, né? E aí uma discussão que a Joaninha faz de pensar essas produções culturais, né? O que vai nos ensinando, que pedagogias são essas que estão presentes ali, e a gente utiliza muito esse movimento no projeto, né? Então, as professoras organizam. Bom, o que é pauta na minha escola? Né? Pauta na minha escola a violência contra a mulher. Não, é pauta na minha escola as questões do público LGBT. Aí elas vão trazer a pauta para a gente vai sentar, a gente vai até a escola agora, né? Não, mas era assim que a gente fazia, agora a gente está tendo os encontros online, né? Mas a gente ia até escolas, fazia levava um apanhado de materiais, tanto de discussões teóricas, né, quanto de materiais de subsídio. Então, música, vídeo, as séries, como o Fernando disse, videozinhos curtos, videozinhos que se utilizam de sátira e comédia, né, para trazer essas discussões de gênero e sexualidade. E aí a gente sentava e discutia e criava, construía esse projeto junto, né? Então, o GESE trabalhava junto com as profs e os profs organizando esse projeto, muito mediado pelas questões da tecnologia, porque isso permeia esse universo, né, das crianças. Então, os desenhos com as crianças lá, a Peppa, que ensina muitas coisas erradas, né, muitas, desde a votar até, né, mas tem discussões muito interessantes, por exemplo, em um episódio, que lembro agora, utilizado por uma das profs no projeto, que é Casinhas e Castelos. Então, o George, que é o irmão da Peppa, só para contextualizar quem não conhece o desenho aí, né? O George constrói um castelo e aí ele tem aquela coisa da imponência do castelo. Isso vai sendo acionado e só os meninos podem brincar no castelo. E a Peppa brinca de casinha. E só ela e as meninas do desenho podem brincar de casinha. Então, vejam, é só um desenho, né, que permeia essas infâncias, né, que as crianças assistem, curtem a personagem, e quanta coisa eu posso discutir a partir daí, né? Então, com certeza, isso vem a potencializar ainda mais o debate, né? Mas se não tiver, Márcio, esse óculos de gênero, como a gente diz, esse óculos teórico, eu não vou conseguir enxergar. Eu vou ver eu vou contar o professor João me mandou uma reportagem, uma propaganda de uma marca de bolachas, tá? E aí era uma mãe que estava com aqueles bobs. Marca de bolacha, porque todo mundo vai saber quando tu contar a propaganda. Com bobs no cabelo, né? E aí a mãe ficava fazendo as coisas de casa e o pai estava sentado no sofá vendo o jogo de TV e no final ela joga as bolachas
no pai para o pai se dar conta. Eles acharam revolucionário isso. Tá? Eu achei horrível e fiz um comentário, porque incita ainda a violência. Vocês acreditam que eles entraram em contato com a gente? Então, assim, eles monitoram as redes, né? Eles monitoram, foi indicado o link para mim assistir, eu fiz o comentário para o João, não fiz o comentário lá, foi no Face do João, que ele me indicou para me ver, e aí a gente viu que na próxima propaganda eles já mudaram. Que é isso? Quer dizer, eu tenho um estereótipo da mãe em casa, cuidando de todo mundo, né? Ainda a ideia aquela, né, do filme Minha Mãe é uma Peça, que tem os rolos no cabelo, né? Esse, né? Aí o pai estava lá deitado no sofá e a bolacha que joga no pai para o pai se dar conta. Então, assim, eu não concordo com isso, porque o que a gente quer construir, se a gente vai falar em igualdade, se a gente vai falar em diferença e equidade, a gente tem que ter cuidado também com isso, né? Porque não é dessa forma que eu vou buscar. Então, eu acho que são elementos importantes da gente discutir. O outro também, que está relacionado ao sexting, que foi uma pesquisa de doutorado do grupo, uma das primeiras aqui no Brasil, e a gente tem trabalhado um pouco, eu e a professora Suzana, que é a professora que está no espaço da escola, é pesquisadora do GES e também está no espaço escolar, que são clipes, né, de 2 cantores que incitavam, né, isso, né, a bater nas mulheres. Então, assim, de relatos. Então, e os alunos não viam nada demais. A Suzana comentou na sala de aula que aí depois uma aluna veio dizer que, a partir dela ter levado esse artefato cultural, ela foi se dar conta, como também música, poesia, se a gente for pensar no sítio, né, não se falava em racismo, quer dizer, no Monteiro Lobato, tá, mas agora vamos acabar com os livros do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato era racista? Não, a gente pode aproveitar esse material e discutir o racismo hoje, que a gente tanto fala, né, por que isso é importante discutir? Então, acho que são elementos importantes da gente trazer. Então, assim, às vezes as pessoas botam gravidez indesejada. Porque não existe gravidez indesejada. Se tu queres falar numa gravidez na adolescência, e aí tem que pensar o que o Fernando fala, situar a época, porque há um tempo atrás, uma pessoa com 13 anos, né, era uma mulher, trazer também essa ideia das fases como invenções, né? Então, a infância como uma invenção, a adolescência, discutir hoje o conceito de juventudes. Então, acho que é isso que a gente tem permeado no projeto, né? É trazer esses elementos para fazer essas discussões, cada um na sua área. Então, tem um professor, fez um trabalho lindíssimo, ele construiu no final do ano uma sala da diversidade, e aí foi trazendo diversos elementos. E aí, o ano passado, no final do ano, no Seminário Integrador, a gente montou essa sala dentro do SIDEC. E aí, pensar nas redes sociais, uma pessoa foi lá, tirou foto de tudo, e nos colocou, né, o professor, todo mundo, que a universidade estava incentivando isso, né? Foi um problema que a gente vem enfrentando, né? O nome das professoras sendo divulgados. Então, assim, há um ataque ao projeto e a gente a todo momento tem que discutir, todo momento trazer esses documentos legais, né? E por isso que a Ju fala da importância desse ser um trabalho institucionalizado, né? A gente a todo ano, a gente apresenta o projeto, né? Não só apresenta, como produz um relatório sobre esses materiais, o que os professores estão fazendo, para cuidar um pouco desses ataques, né, e preservar também os professores, que, de alguma forma, as mídias também trazem isso, né, essa possibilidade que pode acontecer, para o bem ou para o mal, né. Já são 4h03. Gente, passamos, estamos chegando às 4 horas aqui. Eu só queria falar uma coisa rapidinho. Deixa eu... Tem um... Não, eu queria trazer já trouxe alguns comentários, a trazer mais um aqui e sugerir, não sei se tu quer puxar mais alguma pergunta, ou sugerir que o pessoal já vá se eu queria comentar né, é que hoje em dia, por exemplo, as séries na Netflix, né, que a gente percebe, séries americanas, espanholas também, que trazem muito essa questão da sexualidade, a questão, como a gente já vê muito normalizado, são um casal de 2 meninos, 2 meninas, né, o beijo que é tão tabu, né, na nossa televisão, quando tem alguma coisa, e isso eu às vezes percebo, né, que vai se ajudando a naturalizar coisas que são tão tidas como tabus e coisas erradas, né.
Mas, enfim, são 4h04, a gente está chegando no final, mas, obviamente, eu quero passar a palavra para todos vocês, e o Fernando, para que a gente possa fazer as considerações finais. Não tem considerações finais, mas sobre essa conversa de hoje, né? E dizer que o espaço está aberto, né? A gente vai chamar vocês novamente, outras oportunidades aí, né? Como já chamou, mas o Paralelo é sempre um parceiro dessa discussão toda. Eu vou terminar só dizendo uma coisa que tenho dito em outros momentos, não é possível, né, como agora a Juliana e Joana colocaram, ter a ilusão de que os nossos filhos jovens, as nossas crianças, não vão entrar em contato com questões de gênero e sexualidade. Eles vão entrar. Existe aqui, hoje em dia, uma sociedade onde há um espalhamento gigantesco disso. A nós parece que um excelente lugar para eles trazerem um vídeo ou uma mensagem que capturaram aqui no celular, porque isto vai acontecer, e discutir com os colegas e outros adultos, é a sala de aula e é a escola, né? Mesmo que algumas opiniões ali colocadas não sejam as da família, mas isso ainda assim será muito melhor do que o silêncio que se quer impor, entende? Porque o silêncio não vai existir um aparente silêncio e no fundo todo mundo se comunicando, enfim. Deixo essa reflexão, agradeço demais aí a gente poder falar do que a gente faz. Eu agradeço, quero dizer que se a gente quer construir, né, essa sociedade plural, né, igualdade, pluralidade, que a gente tem tanto falar, é preciso sim, a escola é um espaço para que essas discussões aconteçam, né? Então é importante, né, volto a dizer, que estejam nos projetos pedagógicos, que os pais, né, os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, sejam informados do trabalho que está fazendo. E informar dizendo qual é a proposta pedagógica. Isso a gente tem falado muito, né, para que a gente possa que entendam, né, eu vi agora um comentário, né, da Marcinha Silveira, eu acho que é isso, a responsabilidade de todos e todas nós, mostrarmos o trabalho e dizer de que lugar que a gente está falando e mostrar que essas temáticas, né, não são temáticas vinculadas, né, a uma exposição do jovem, muito pelo contrário, né. Quando a gente quer trabalhar é para proteção, para respeito, né, que essas questões, igualdade, né, trabalho, cidadania estejam presentes, né, é por isso que a gente tem lutado. Acho que travou a Joaninha ou fui eu? Fala, Ju. Eu vou a falar, minha internet está então, péssima também. Joaninha voltou? Vê se... Oi, me escutam? Sim. Tá, deu aqui para mim, travou, tá bem. Então, agradecer, e além dessas considerações, né, que a Paula e o Fernando trouxeram, entender, né, que nós acreditamos, enquanto grupo, enquanto pessoas, né, no respeito e no diálogo, né, pensando, né, o respeito com esses docentes que estão lá na sala de aula, né, desempenhando o seu trabalho, respeito aos jovens e adolescentes e crianças que estão lá naquele contexto que a gente busca levar essas discussões, respeito às famílias, enfim, é através do respeito e do diálogo que a gente procura tecer as nossas interlocuções. Eu acho que é só dessa forma, né, a gente podendo dialogar de forma respeitosa uns com os outros, que a gente vai promover espaços, né, em que a gente realmente consiga repensar. Porque todos e todas nós estamos constituídos dentro desses estereótipos, dentro dessas naturalizações de preconceitos. E é só através de um diálogo respeitoso que a gente vai conseguir repensar essas questões, desnaturalizar, né, essas tantas questões que foram sendo colocadas ali ao longo do tempo sobre homens, mulheres, jovens, crianças. Então, a gente convida sempre, né? O grupo de pesquisa está sempre aberto ao diálogo, a esse diálogo que a gente está promovendo aqui, né? Com escuta, com respeito, com acolhimento, né? Para que a gente possa estar possibilitando outros movimentos para uma sociedade mais plural e com equidade. Obrigada pelo convite. Bom, eu queria também agradecer, né, reforçar o que o pessoal já disse aí, né, e vai ter gênero e sexualidade na escola, sim, né, eu acho que essa é a nossa frase clássica aí, né, sim, a gente vai continuar promovendo esse debate, sim, temos respaldo para essa discussão,
A base, a gente teve um comentário ali, a Base Nacional Comum Curricular traz, né, em 3 momentos, nos eixos gerais, os princípios orientadores da base, que vai atravessar todas as modalidades de ensino, a discussão da diversidade, das diferenças. Então, gênero e sexualidade passa por aí, né? Então, não vou me estender, só vou dar o recadinho que eu tinha dito lá no início, né? A gente está com a especialização Educação para a Sexualidade, dos currículos escolares aos espaços educativos, nosso projeto mais recente, né? Até a Paula ter uma nova ideia, né, Joaninha? Porque daqui a pouco ela tem uma nova ideia, porque ela está sempre tendo muitas ideias, então, né? Daqui a pouco ela vai ter uma outra, mas esse é o nosso projeto recente, um projeto que a gente tinha muita vontade de colocar em movimento, mas a gente não tinha braços ainda nem pernas, a gente não conseguia. E agora a gente conseguiu montar um curso, né, então, de especialização, que vai estar sendo lançado o edital essa semana, ainda, né, a gente está nesses movimentos aí de organização de página e tal, mas a gente vai estar divulgando nas nossas redes, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, e convidamos a todos e todas aí que tenham interesse, não é para profissionais que são formados em licenciatura, é para bacharel, é para diferentes campos de conhecimento, então a gente está estendendo, é um curso completamente online, a única atividade que tem, e ele não é online só por causa da pandemia, né, ele foi organizado e pensado dessa forma, ele só vai ter uma atividade presencial que é a defesa do trabalho de conclusão de curso, né? Então, em seguida aí a gente vai ter mais informações já essa semana com a divulgação do edital, que já está pronto, mas ele foi aprovado recentemente, assim. Então, isso é mais um movimento, né, de resistência do grupo de pesquisa para garantir que esses debates continuem acontecendo na escola e nos outros espaços em que a gente tem transitado também. Super obrigada e uma reivindicação aí, Rafa e Marcinho. A gente quer 1h30, tá, de programa da próxima vez. Olha, hoje já fomos 1h11, a gente está perto. Estamos em 1h11, não tem problema, não tem problema. Enquanto vocês estiverem conosco aí, a gente vai estendendo, não tem? O espaço é de vocês, pode ter certeza. Aliás, essa é uma das vantagens aqui da live, né? Vamos falar das vantagens. A gente não tem nenhum programa que começa depois do nosso. Não tem problema, a gente pode seguir. Eu queria agradecer ao Fernando, a Paula, a Juliana, a Joaninha, a Jonalira, né? A Joaninha, por estarem aqui com a gente, fazendo mais essa discussão. O programa fica gravado, né, na página do Facebook do Paralelo 30. Ele também, dentro de 1 hora, ele está no Spotify, no nosso perfil lá, então vocês podem também, se quiserem usar aí como ferramenta também de trabalho, está aí, está disponível. Obrigado, né, por estarem aqui novamente, e a gente vai se despedindo, né, Rafa? E a gente volta na sexta-feira. Sexta-feira a gente com está de volta. A Deca de volta, que hoje que ela não pôde estar aqui, mas na sexta-feira... Sexta-feira, tema muito legal a gente tem também pela frente, vamos trabalhar com a questão do cartoon e da charge como ferramenta de debate político, né, e aí vão ter alguns cartunistas e chargistas aí que tem um trabalho bem legal com a gente para conversar, vamos bater esse papo com eles sexta-feira. Tá bem legal. Obrigado por todo mundo, tá certo? Valeu. Tchau, então. Então tá, até logo então. Tchau, tchau.